Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido, realizado pela TV SEAC. Você tem medo de falar em público? A partir de hoje, não terá mais motivos para isso. Em nossos estúdios, a presença de Jorge Luiz Salomão, que vai falar sobre o seu livro A Arte Oratória para Iniciantes. Olá, amigo telespectador, é um prazer imenso tê-los em nossa companhia e cremos que faremos um trabalho bem interessante nesse dia. Jorge Luiz Salomão é advogado, especializado em várias áreas jurídicas, é orador, mas o que o levou, Jorge, a pensar em criar um roteiro para iniciantes na arte da oratória? Sidney, o nosso maior interesse, a motivação maior para a criação dessa obra foi que nós temos observado ao longo dos anos que nós estamos aí na área, muitas pessoas que têm um potencial imenso para falar em público e, no entanto, aquele potencial ele fica ali estanque, inerte, simplesmente porque a pessoa não consegue desenvolver aquilo por falta de orientação, por falta de algo que possa fazer com que aquela sua capacidade seja posta em movimento e com isso ele possa, de fato, desenvolver aquilo que ele tem vontade. Então nós vimos muitas pessoas com essa capacidade, mas sem ter condições de usá-la por falta de orientação, por falta de alguma instrução mais aí detalhada sobre essa questão aí. Jorge, mas eu respeito que você deva ter várias técnicas, várias dicas para passar, mas eu que também me iniciei na oratória há alguns anos atrás, um dos maiores problemas que eu tive, Jorge, foi o emocional, foi o medo. Você tem alguma fórmula para se superar esse medo? Sidney, está aí uma questão muito interessante. E esse daí é um grande obstáculo que muitas pessoas encontram e não vão além. Fica com aquele potencial simplesmente ali inerte por conta da timidez. Por conta do medo. Eu próprio passei por isso antes de me aventurar nessa magnífica arte de falar em público. E tem um grande detalhe, amigo telespectador. O medo, você não perde o medo em hipótese alguma. Ele é importante até para uma questão de sobrevivência nossa. Você o controla? Você o controla. Mas aí vem a questão, mas como controlar o medo? Existem várias técnicas, Cid. E acredito que você, ao longo da sua experiência também, desenvolveu técnicas pessoais que com certeza hoje você consegue neutralizar aquela força perniciosa do medo excessivo. Então, a todos aqueles que eventualmente sentem aquele medo terrível, incontrolável, só de estar na tribuna, no púlpito, onde quer que esteja, existem técnicas, existe solução para essa sua situação amedrontadora que lhe impede de desenvolver uma fala em público. No seu livro você traz, assim, dicas, roteiros para que o indivíduo, vamos dizer, tenha um caminho sólido, bastante seguro a trilhar com relação à forma de falar. Mas eu lhe pergunto agora, qual que é mais importante? A forma de falar, a técnica de falar ou a essência do que você vai falar? Bem interessante essa pergunta, porque a nossa proposta com a arte da oratória, hoje condensada nessa obra, não é simplesmente fazer com que os estudiosos se transformem em máquinas, pura e simplesmente decorando discursos, pura e simplesmente fazendo palestras com base ali em algo hermeticamente fechado, em que a pessoa não participe emocionalmente falando, não se utilize da sua capacidade criativa, emotiva, artística, enfim. A oratória não tem a finalidade jamais de podar esse lado belo, esse lado artístico do espírito humano, mas tem sim a finalidade de educar o pensamento, aí que entra a questão da retórica, porque você tem que ter o quê? Um começo, um meio, enfim. Não adianta você falar algo que você deveria colocar no final, no começo, ou do começo, no meio e assim por diante. Então você tem que simplesmente dirigir o seu pensamento. Para isso existe o quê? A parte estética do discurso. Mas essa parte estética, em hipótese alguma, ela vai fazer com que você faça um discurso, uma palestra de forma fria, robótica, mecânica. Você vai sim, essa é a nossa proposta, se utilizar de um mecanismo que oriente o seu pensamento para que ele tenha lógica, coerência, mas também se valendo da emotividade, que vai simplesmente gerar o processo de persuasão
naquele que é o seu ouvinte, seu público ouvinte. Jorge, com essas técnicas, possivelmente o nosso telespectador, que vai passar provavelmente a ir atrás do seu livro, que está sendo lançado nesta semana, ele vai falar bonito, vai falar bem. Agora eu lhe pergunto, e quanto à essência? Você está ensinando a pessoa aqui a fazer uma palestra jurídica, uma palestra religiosa, ou simplesmente dando condições para que o indivíduo participe de uma reunião em público profissional para que possa se expressar melhor? Sidney, a proposta da nossa obra, ela é neutra, porque ela não está vinculada a um campo só do conhecimento. Não está voltado para um público eminentemente religioso, ou do campo jurídico, ou daquele segmento profissional. Não se fala em religião aqui? Absolutamente, absolutamente. Ele é ecumênico, ele é genérico. Um jurista, um vereador, sim, exatamente, que às vezes é eleito, mas nunca falou em público, um líder de equipe, alguém que participe de um trabalho, ou simplesmente é chamado, olha, fale umas palavrinhas aí para o nosso aniversariante. É dirigido a esse tipo de pessoa? Exatamente. Para todos aqueles que, de fato, querem se utilizar de uma linguagem polida, de uma linguagem correta, sob os princípios da lógica, da linguagem portuguesa, etc. e tal, para que ele possa desenvolver a sua fala com beleza e com um dom artístico, enfim. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e eu ouvi aqui, Jorge, que você está falando em respeito em relação ao público. No próximo bloco, eu perguntaria ao Jorge Luiz Salomão que é esse respeito, se você está usando palavras mais bonitas, está dourando a pílula, enfim. Daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. E você está gostando? Conosco hoje o especialista em oratória Jorge Luiz Salomão. Ele está lançando a obra A Arte Oratória para Iniciantes. No bloco anterior, Jorge, você ficou me devendo a resposta daquela interpelação que eu lhe fiz sobre o respeito ao público. Que tal respeito é esse? É a maneira de falar com o público ou o que você vai falar para o público? Corretamente, Sidney. Essas duas situações. Primeiro, você precisa saber o que você vai falar e como falar para o seu público. Principalmente levando em consideração aspectos que o orador precisa se antecipar para conhecer, a fim de simplesmente, por exemplo, não contar uma piada que eventualmente venha a dizer respeito a algum tipo de situação muito particular daquela pessoa que está compondo o ambiente. Nós já vimos oradores que, sem qualquer preocupação com essa questão, acabam contando uma piada ou fazendo alguma colocação que muitas das vezes pode ser até considerada discriminatória, preconceituosa,
homofóbica, o que está muito em voga hoje em dia. Muito cuidado com isso. Exatamente. É esse tipo de respeito. Esse é o tipo de respeito. Na parte formal. Na parte formal. E agora quanto ao conteúdo em si. Quanto ao conteúdo, Cid, é preciso que aqueles que vão lidar com a arte da oratória, fazer a sua expressão verbal em público, que estude muito. Não vá com meias palavras. Passar para o seu público aquilo que ele veio simplesmente para assimilar de você enquanto palestrante. Então você precisa ter esse cuidado, essa preocupação de preparar o seu discurso muito bem elaborado. Porque as pessoas saem de casa, pegam um ônibus, pegam o seu carro, etc. e tal, enfrentam chuvas, frios, família e coisa mais, para ir assistir um evento que você vai realizar. E eles querem uma coisa bem elaborada, bem preparada. Seria mais ou menos corresponder à expectativa que o público tem do seu trabalho? Naturalmente que sim, Cid. E essa expectativa ela não pode ser esvaziada diante de uma fala sem qualquer conteúdo, preocupação com aquilo que o público espera de você naquele evento, naquela ocasião. Então, esse é o respeito também, essa é a dupla face do respeito que nós citamos em nossa obra. Você precisa se preparar muito e dar ao seu público aquela expectativa que ele espera de você em obter uma fala muito proveitosa e que ele possa extrair vários elementos de crescimento, inclusive, para ele. Jorge, você vai me dar licença um minutinho? Eu vou agora falar com o telespectador. É que, paralelamente ao lançamento da obra sobre oratória de Jorge Luiz Salomão, nós temos esse instante entrando ao ar uma fala de um escritor da cidade de Petrópolis. Ele vai lançar uma obra através da editora SEAC, a editora do Centro Espírita Amor e Caridade, denominada O Espiritismo é Pop. Com vocês, rapidamente, fale aí, Marcelo Teixeira. Gente, o Espiritismo é pop. Nós podemos conversar, escrever, abordar todo e qualquer assunto à luz da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, pelo que eu percebo, acompanha sempre os anseios da população, responde sempre às questões que estão em pauta na atualidade e, como diz o médium Chico Xavier no livro Chico de Francisco, escrito por Adelino da Silveira, o Espiritismo deve estar sempre junto do povo. Então, o que me motivou a escrever esse livro foi justamente mostrar que o Espiritismo é popular, que o Espiritismo é moderno, que o Espiritismo está sempre na vanguarda, respondendo aos anseios do homem contemporâneo. O Espiritismo é acessível, é entendível a toda e qualquer pessoa. O Espiritismo não é uma doutrina elitizada, ele não é de palavras difíceis, ele não é rebuscado, ele não é redundante. Justamente por isso ele é simples, ele é direto, ele é objetivo, ele não cai em contradição, ele não possui dogmas, ele é altamente democrático, ele é aberto a dialogar com toda e qualquer pessoa sobre todo e qualquer assunto, de forma acessível, de forma dinâmica, de forma arejada, de forma moderna. Por isso é que o Espiritismo é pop. Então o Espiritismo é para o jovem também, para mostrar ao jovem que ele pode ter uma religião, ir a festas, ir ao cinema, viajar, acampar de forma sadia, de forma cristã, sem deixar de ser jovem. Isso, inclusive, levar uma vida sexual saudável, mas com responsabilidade, sem deixar de ser jovem. O meu livro tem o objetivo de tornar as coisas muito claras para toda e qualquer pessoa. Então, o Espiritismo é pop porque aproxima. O religioso espírita não é aquela pessoa que vai censurar, que vai repreender, que se coloca num pedestal como se fosse um dileto representante de Deus na Terra. Isso não existe. O Espiritismo existe para dialogar democraticamente com toda e qualquer pessoa e na porta de um bar também, por que não? Eu já entrei em bares várias vezes e saí da mesma forma como eu entrei, saudável, são, equilibrado, de bem com a vida, graças a Deus. O planeta está passando por momentos sérios, há escassez de água, as fontes já não são tão abundantes assim como a gente via antigamente, a gente precisa de solos cultiváveis, a gente precisa de água potável, de uma atmosfera respirável. Se nós nas próximas encarnações não encontrarmos isso, vai ficar difícil. E o Espiritismo tem que estar cada vez mais engajado nessa questão ambiental. Conforme diz o Livro dos Espíritos, precisamos combater o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. E o materialismo não é só apenas a pessoa ser ateia ou ser hedonista.
é tratar os bens que o planeta Terra nos deixou de forma displicente. Isso tem que acabar. E eu toco nesse assunto em 3 ou 4 capítulos do meu livro Espiritismo é Pop. Aos meus amigos da TV SEAC, ao pessoal que está me assistindo, os votos de uma boa leitura. Não só dos meus livros, do livro que está saindo agora, o Espiritismo é Pop, mas de todo e qualquer livro espírita que a pessoa pegue para ler, de uma leitura saudável, que a pessoa não passe apenas os olhos, que a pessoa leia a obra, sinta o que está em cada palavra, o que está nas entrelinhas, e se interesse cada vez mais em estudar e divulgar essa doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que tanto nos tem a dizer, que tanto vem nos consolando e nos esclarecendo e ainda vai fazer muito por nós. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcelo Teixeira, por suas palavras. Estamos esperando por você em Bauru para lançarmos a sua obra O Espiritismo é Pop. Voltamos aqui com o nosso entrevistado de hoje. Jorge, você já teve medo de falar em público? E outra coisa, e quando dá aquele branco na hora que você está falando? Sidney, se eu falar para você que eu nunca tive medo de falar em público, eu estou mentindo. Mesmo porque até os maiores oradores da atualidade, você que é um grande palestrante também, acredito, já deve ter enfrentado essa situação, essa saia justa. Você está lá diante da plateia, todo mundo te olhando, e de repente dá aquele medo, aquela sensação de paura, desespero. Você pensa, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas aí você se concentra, você imagina que você vai desenvolver um trabalho, e você deve ir com a mente positiva, que você vai fazer um trabalho que vai agradar a todos, porque você se preparou. Então, eu já tive muito medo, sim, logo no início, e realmente isso quase que chegou a fazer com que eu me desestimulasse a continuar realizando esse trabalho. E o branco? O branco da memória, minha gente. Isso daí é um grande problema. Não deve se constituir num monstro que vai lhe impedir, daí para frente, você desenvolver o seu trabalho. Por quê? Uma ficha na mão ajuda? Nossa, Sidney, existem instrumentos. E esses instrumentos, como você mesmo já deu um exemplo, é uma fichinha. Inicialmente, se você tem uma certa dificuldade de memorizar conceitos, não é memorizar o discurso todo. Não faça isso porque isso gera medo, insegurança, intranquilidade e vai repercutir no branco da sua memória. Esses que ficam aferrados à decoreba pura do seu discurso, infelizmente estão fadados a ter esse insucesso, essa saia justa. Então, fale com naturalidade. Se tiver alguma dificuldade no começo para memorizar determinados conceitos, tem ali a mesa, a tribuna, um roteiro com os itens principais, com datas que eventualmente você não consegue memorizar, nomes, alguns conceitos, etc. e tal. Isso não impede você jamais de estar ali falando e fazer uma breve consulta, aqueles apontamentos. O PowerPoint, você aconselha a ser usado porque ele, além de mostrar para o público assim um audiovisual paralelo à sua fala, ele é um roteiro para você também. O que você acha? O uso dessa instrumentação, somente áudio, ou visual, ou audiovisual... Estamos falando, caro telespectador, daquela projeção da multimídia numa tela, como se fosse um slide mesmo. Exato. Sim, com certeza. Esse material ele é de suma importância para o trabalho do orador. Por quê, minha gente? porque ele facilita, inclusive, até o processo de assimilação do conteúdo que o orador explanou em 10, 15, 20 minutos, porque, para além disso, a mente humana, o cérebro de uma forma geral, tem um limite de saturação. E quando o orador percebe que o público já está ficando saturado de muita informação... A imagem ajuda bastante. Muito, Sidney. Relaxa o público ouvinte. Isso até facilita o processo de intercâmbio orador-público, público-orador e assimilação do conteúdo que você quer passar para o seu público. Então, é de suma relevância assim. Porém, tem um grande detalhe, não se torne escravo desses recursos. Porque há pessoas, não é crítica, mas só uma observação a título de aprendizado. Que só falam com isso. Exatamente. Aí, minha gente, nós não estamos vendo ali uma palestra propriamente dita. Estamos vendo a reprodução de imagens e o orador só faz alguns comentários, porque ele mesmo praticamente não realiza ali o trabalho digno de ser chamado trabalho de um orador, uma oratória, etc. e tal. É importante sim, mas não se escravize em demasia a esses recursos audiovisuais, porque senão você vai perder o seu brilho em detrimento da aparelhagem que nós temos aí. Apenas para corroborar a observação inicial sua de que às vezes
oradores muito experientes podem ficar nervosos ao início de algum trabalho. Há poucos dias eu conversei com um amigo seu, que já tem assim décadas de oratória, e eu, na base da brincadeira, perguntei antes dele começar a palestra: você está nervoso? Ele brincou comigo: estou muito nervoso. Mas, sério, ele me falou: um pouco de nervosismo é sempre bom para que você não se isente da responsabilidade do seu trabalho. Você concorda com isso? Totalmente, Sidney. E é verdade, mesmo porque você pode se utilizar desse estado de nervosismo que você vai enfrentar, como você mesmo citou. Olhem só, minha gente, um amigo nosso com décadas, portanto são vários anos de atuação com fala em público e sentindo aquela sensação de adrenalina correndo à solta no seu sangue, todos aqueles tremores, aqueles nervosos. Enfim, isso daí você pode se utilizar como um instrumento positivo a seu favor, como um aliado seu, porque muitas das vezes você fica com essa sensação de tremor, de nervosismo que você não pode deixar o seu público ver, isso daí não é bom, mas você se utiliza dessa situação para transformar esse nervosismo em entusiasmo, em determinação, em garra e principalmente na tão desejada e cobiçada comunicação e, por fim, a eloquência, que é aquela capacidade dos grandes vultos da oratória de arrebatar as plateias. É a eloquência. E muitos deles se utilizavam dessa porção de nervosismo para transmitir aquela fala bonita, inflamada, bela e maravilhosa. Jorge, estamos falando em técnicas, estamos falando em impostação, mas esses cuidados, essas dicas, esses requintes formais não acabam comprometendo a naturalidade, a criatividade do orador? Interessante a sua pergunta, Sidney. Várias pessoas nos perguntaram sobre essa questão. Mas, Jorge, você enfim, dentro desse campo da oratória, não simplesmente robotiza as pessoas tirando aquele lado da emotividade, do brilho, do encanto, do lado artístico do ser humano? Absolutamente. Desde que você aprenda a separar as coisas, você precisa estudar, se preparar bem, não decorar, porque se você decorar simplesmente, você vai ser um orador que a gente nomeia aí orador cérebro, ou seja, aquele que simplesmente passa uma imagem, passa uma fala desprovida de um conteúdo emotivo. Você tem que ter emotividade, você precisa equilibrar as duas forças, o coração e a razão. Então, a oratória jamais ela vai tirar de você aquele brilho, aquele entusiasmo, aquela capacidade de arrebatar as plateias, a sua eloquência. O que você não pode, repito, é se escravizar a ponto de fazer um discurso hermeticamente fechado, sem que você participe com o coração, sem que você olhe nos olhos do seu público, da sua plateia, sem que você se envolva de fato. Você tem que se envolver. Você tem um momento para estudar, para decorar alguns detalhes, mas o restante, meu amigo, você deve falar com o coração, você deve falar com inspiração, você deve ser eloquente. Então a oratória jamais ela tira essa beleza do ser humano. Gostei muito do que ele falou sobre coração e cérebro. E este é o assunto que eu vou perguntar daqui a pouco para Jorge Luiz Salomão. Estamos tratando do lançamento do seu livro A Arte Oratória para Iniciantes. Não saia daí, eu volto já já.
Estamos de volta com Jorge Luiz Salomão. Eu ia perguntar para você agora, Jorge, se o bom orador já nasce feito, mas eu acabei de ler um texto que fala a respeito de um dos maiores oradores da antiguidade, que ele tinha dificuldade de dicção e não tinha aquela maneira gostosa de se dirigir ao público, e ele acabou, com o passar do tempo, fazendo exercícios. Ele costumava treinar perto do mar para que a sua voz se elevasse a das ondas, colocava pedras na boca, colocava uma espada no seu peito para que ele não fizesse determinados movimentos. Enfim, quando nasceu, não sabia falar em público e se tornou o maior dos oradores de todos os tempos. Quer dizer que alguém que nunca falou em público pode se tornar um grande orador? Naturalmente, essa é a nossa proposta, Sidney, porque esse cidadão grego que você está se referindo é Demóstenes. E ele tinha todos os percalços que simplesmente iria desestimular, que era a gagueira. E quando ele falava, ele tinha mania de movimentar, tiques. Agora imaginem vocês, o camarada, ele é gago, e ele quer falar em público, quando para falar em público, a princípio, deve-se ter o quê? Uma boa dicção, que é a correta pronúncia das palavras. Mas ele não se viu premido por essa dificuldade natural, ia nos fóruns romanos, via aqueles grandes oradores e pensava, eu quero ser igual a eles. Quando ele falou, eu quero ser igual a eles, ele criou a característica que nós abordamos aqui da determinação. Você tem que ser determinado. Então, dizia Quintiliano, os poetas se fazem, ou nascem prontos, e os oradores se fazem. Quer dizer, há sim condições de você mesmo com tais ou quais defeitos de prolação, de pronúncia, de dicção, etc. e tal, tornar-se um grande orador, porque há muitos mecanismos hoje em dia, inclusive até mesmo a questão de tratamentos que você faz com fonoaudiólogos, etc. e tal, você melhora tranquilamente. Naquele tempo, Demóstenes não tinha isso. E ele venceu e tornou-se, conforme você mesmo disse, um dos maiores oradores da antiguidade grega. Poderíamos nos arriscar, Jorge Luiz Salomão, em dizer que qualquer pessoa, portando qualquer limitação que seja, pode vir a falar em público? Com certeza, Sidney. Por quê? Eu me recordo agora de um grande e saudoso espírita que realmente deixou um rastro de exemplo disso que você está perguntando. Jerônimo Mendonça. Ele era cego, vivia entrevado numa cama 24 horas por dia e, no entanto, minha gente, com um vozeirão bonito, que você teve a oportunidade de abordá-lo aqui na casa, inclusive, sim. em 87, que eu me recordo, aqui no salão. Sim. E quem visse aquele homem magérrimo naquela cama, cego, só podendo falar, mal se movimentava, hora que abriu a boca, com aquele vozeirão bonito, falando coisas maravilhosas, empolgantes, de inspiração, etc. e tal, nós temos tranquilamente essa certeza que qualquer pessoa, até mesmo acamado, como o caso do Jerônimo, pode ser palestrante, orador. O gigante deitado. O gigante deitado, minha gente. No livro A Arte Oratória para Iniciantes, de Jorge Luiz Salomão, nós vamos encontrar aí exercícios para antes de uma palestra, porque há pessoas que fazem bochecho, fazem exercícios com a voz, fazem alongamentos. Você fala alguma coisa disso? Falo sim, Sidney. Falo sim, sem muitos detalhes, muitas minúcias, mas de forma genérica nós falamos sim, porque é muito importante para que você possa aquecer a sua voz, aquecer as cordas vocais. Inclusive nós temos orientação até mesmo de fonoaudiólogas, horas antes da sua palestra, mastigue maçã. Ela é ótima, ela é um grande, vamos dizer assim, material que vai higienizar a sua garganta, as cordas vocais e vai simplesmente exercitar e fortalecer e aquecer os músculos e os órgãos fonadores. É exercício muito comum na área do teatro para você fazer micagens diante do espelho, etc. e tal. Então nós passamos alguns exercícios sim em nossa obra, para que você, antes da sua fala, você possa esquentar a voz, se preparar e enfrentar o seu público com tranquilidade. Jorge, nós queremos saber, afinal de contas, o que deve prevalecer na oratória? O cérebro ou o coração? Equilíbrio. Porque se você for um orador totalmente cérebro, você não vai conseguir cativar o seu público. Se for
totalmente emotivo, coração, também não vai conseguir, você vai tirar a atenção do seu público ouvinte. Então você precisa equilibrar essas duas forças, ser cérebro e ser coração simultaneamente. Muito obrigado pela sua presença, Jorge, em nosso programa. Muito obrigado você, Sidney. Muito obrigado, caro telespectador, por sua atenção. Gostamos da sua presença em mais um programa Despertar. Até uma próxima oportunidade.